Que faça a leitura da Bíblia. Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão dia 9 de 3 de 2010. Moção 002 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli e outros. Requerimento número 027 de 2010, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Requerimentos números 028 e 029 de 2010, de autoria da vereadora Romana Remor. Indicação número 061 de 2010, de autoria do vereador Jeves Manuel. Indicações números 062, 063 e 064 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Indicações números 065, 066 e 067 de 2010, de autoria do vereador Isio Inácio. Indicação número 068 de 2010, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Criciúma, 9 de março de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Edson Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Senhor presidente, venho através do presente comunicar a vossa excelência e aos demais vereadores desta casa que o vereador Ivan Roberto Westphal estará ausente da sessão deste dia 9 de março, pois foi convidado a estar em Brasília de forma emergencial nesta data, para tratar de assuntos referentes à sua categoria profissional. Sem mais, renovo os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, assessor parlamentar Dilson Ramos. Criciúma, Governo Municipal. Clécio Salvador, Prefeito Municipal, Márcio Búrigo, Vice-Prefeito e Renato Valvassori, Presidente da Fundação Municipal de Esporte de Criciúma, convidam para o ato de entrega da Academia da Praça João Olivo, sexta-feira, dia 19 de março de 2010, às 20 horas, na Praça Calixto Scott, em frente ao Brotolândia Clube, na sede do distrito de Rio Maina. Pedimos o prestígio da sua presença. O cerimonial do Poder Executivo. Ofício número 29 de 2010, Criciúma, 9 de março de 2010. Excelentíssimo senhor, venho através desse informar a presidência desta casa que o vereador Vanderlei José Zilli ficará ausente por 14 dias por motivo de saúde, de acordo com o atestado médico em anexo. Atenciosamente, excelentíssimo senhor Edson Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Criciúma nesta. Assessor parlamentar Renato Pickler. Fazer um registro. Um ex-vereador lá das antigas, Flávio Ronque, está presente aqui na casa essa noite. Convocar os senhores vereadores para segunda-feira, às 16 horas, no plenarinho da Câmara, Associação de Desenvolvimento Microbacia, mais o Sindicato Rural, uma reunião com todos os vereadores e vereadoras no plenarinho da Câmara, segunda-feira, às 16 horas. É muito importante a presença de todos os vereadores nessa reunião com o pessoal da microbacia. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Para uso da tribuna livre nessa noite, conforme a solicitação da entidade, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, representado nesse ato pelo presidente acadêmico Pedro Vitor da Silva Prudêncio, que fará explanação acerca das demandas daquela entidade. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo
para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Passamos a palavra ao nosso convidado. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os vereadores na pessoa do presidente Edinho. Agradecer esse espaço que o DCE está tendo de estar vindo aqui fazer uso da palavra aqui na tribuna, para estar conversando e explanando um pouco a respeito das demandas que nós tivemos lá dentro da nossa universidade. Bom, agora recentemente nós fomos chamados aqui à Câmara, fomos convidados pela pessoa do vereador Camisa, para prestar alguns esclarecimentos a respeito da denúncia que o DCE fez pelas irregularidades encontradas na bolsa concedida pela Prefeitura Municipal de Criciúma. Bom, como o DCE ele é a entidade representante dos acadêmicos hoje dentro da universidade, então nada mais justo do que todas as demandas, reivindicações cheguem até nós. E começaram a chegar até nós várias solicitações e várias denúncias a respeito das bolsas na modalidade carência e na modalidade deficiência concedida pela Prefeitura Municipal. Enfim, diante desse fato, nós chamamos uma reunião dos diretores do DCE, conversamos a respeito, porque não foi apenas uma ou duas denúncias, e tomamos por iniciativa oficial o Ministério Público. Aí o nosso procurador, o Charlton Schneider, fez essa parte, comunicou o promotor a respeito das irregularidades. A primeira irregularidade que nós encontramos, assim numa análise bem superficial, foi a questão da composição da comissão de avaliação das bolsas que selecionam os alunos, né, que vão ser contemplados pela verba a qual está prevista lá no artigo 129 da Lei Orgânica do Município. Essa comissão, ela é regulamentada pela Lei 33 de 2004 e pela 36 de 2005, que prevê uma comissão montada aí por um representante do DCE, um representante da Unesc, um representante da Câmara, um representante do Executivo e um representante do CISESP. E essa comissão, nós acabamos averiguando aí que no último ano o prefeito acabou formando essa comissão com 5 funcionários da prefeitura, ou seja, em desacordo com o que prevê a legislação. Diante disso, nossa primeira providência foi recorrer ao Ministério Público para que sanasse, para que dialogasse junto à prefeitura, para estar sanando essa primeira deficiência, para que nós pudéssemos aí sim assegurar de uma forma mais tranquila aos acadêmicos a respeito da procedência ou não de tais denúncias. Até esse momento havia sido essa a nossa primeira movimentação. Doravante, começamos a averiguar um pouco mais e observamos que realmente existem alguns alunos que com condições financeiras aí consideradas boas, estavam sendo contemplados por bolsas da prefeitura na modalidade de carência, inclusive bolsas no montante de 80%. Bom, senhores, é sabido que várias pessoas, e assim como chega até nós, chegou aos senhores vereadores, solicitações de bolsa dentro da universidade. Nada mais justo que as pessoas procurem os representantes a qual votaram, os quais os representam. Então, diante disso, nós começamos a averiguar e constatamos que existia, inclusive, formalizamos uma denúncia na semana passada de um acadêmico que possui um grande poder aquisitivo, seu pai é empresário, possui um patrimônio considerável e estava sendo contemplado por essa bolsa. Mais uma vez, comunicamos à Promotoria de Justiça para que tomasse parte, que viesse junto com o DCE investigar isso. Afinal, nós estamos falando de verbas públicas, né? Ou seja, onde todos nós, sejamos eles os nossos parlamentares, enfim, os estudantes, todos somos contribuintes e de uma forma ou de outra estamos contribuindo para que gere essa renda, para que as pessoas possam usufruir dessa bolsa. Então chamamos o Ministério Público para estar fazendo essa nova representação, né? Então isso aí foi a primeira parte que nós encontramos na questão dessas bolsas da universidade. Diante disso, eu já gostaria aqui de dizer aos vereadores que nós estamos muito satisfeitos com o trabalho dos senhores. A vinda do DCE até aqui é justamente porque estamos contentes. Eu acho que cada vereador está fazendo o seu papel. Eu acho que os vereadores da bancada do governo estão fazendo o seu papel, os demais vereadores estão fazendo o seu. Isso nos orgulha. Nós temos orgulho de ser representado por uma Câmara igual a essa. E é diante disso,
e é diante dessas demandas que nós temos hoje, que nós acreditamos que, junto com os vereadores, nós possamos estar intervindo para estar sanando essas irregularidades. Então essa daí seria uma primeira demanda que o DCE tem hoje, e afinal assim, é a demanda que está mais flamejante, que está ali com uma maior flagrância dentro da universidade. Fora isso, também gostaríamos de pedir aqui o apoio para os vereadores na questão do reajuste das mensalidades que nós tivemos agora há pouco. Bom, falando de Unesc, nós falamos de universidade comunitária, ou seja, ela foi instituída por uma lei municipal que criou essa Fundação Municipal de Ensino. Ou seja, nós temos um orgulho muito grande, hoje, de sermos acadêmicos, de representar um colegiado de alunos de uma universidade como a Unesc. É gratificante quando nós vamos para um congresso e podemos dizer que a nossa universidade ela tem voto direto universal, enfim, ela tem uma série de diferenciais. Porém, não é só isso. Como ela é uma universidade comunitária, enfim, que abrange toda a região da REC, a MESC, cabe a nós e cabe aí também aos vereadores que nos ajudem a fiscalizar. Existem algumas demandas dentro da universidade que nós ainda não conseguimos entender. Por exemplo, a universidade hoje não realiza um processo licitatório, ou seja, estamos falando de dinheiro público. Hoje o município investe uma verba, que é a verba do artigo 129 da Lei Orgânica, que é prevista uma certa verba do orçamento do município destinada a essa instituição, com muito mérito, tá? Eu acho que é uma verba aqui que ela é feita um bom uso. Essa verba que hoje nós estamos debatendo a respeito desse processo das bolsas, enfim, tivemos esse pequeno problema, mas eu acho que é uma coisa que pode ser sanada. Mas, enfim, essas são algumas das demandas que nós temos lá hoje. Tem também a questão do projeto Minha Chance, e aqui eu gostaria de trazer a posição dos representantes do DCE, dos diretores, que nós estivemos reunidos, agradecer a atitude sensata dos vereadores naquela sessão de não fazer uso. Eu acho que todos os vereadores, todos sem exceção, cumpriram com o seu papel, tá? Fizeram o que tinha que ser feito. Enfim, nós gostaríamos de ter participado também do debate, assim como eu sei que todos os senhores também gostariam de ter participado e contribuído um pouco mais. Infelizmente não tivemos essa oportunidade num todo, né? Mas sei também que essa Câmara jamais, se tivesse a oportunidade de dialogar, jamais deixaria de fazer isso conosco. Tá? Então o DCE se põe à disposição dos senhores. Gostaríamos muito da ajuda dos senhores na questão da redução das mensalidades da universidade. Eu acho que é um papel fundamental dos vereadores intervir, os alunos nos cobram, sim. Essa questão das denúncias, das irregularidades das bolsas, carências do município, que ela realmente conseguimos configurar, e isso é um fato muito grave. Então nós gostaríamos de pedir a intervenção dos vereadores dessa Câmara junto à universidade, junto à Prefeitura Municipal, para que nós possamos sanar e aí sim estar de acordo com todas as demandas e todas as necessidades dos alunos. Afinal, o DCE em momento nenhum vai se furtar de estar fazendo as denúncias que tiver que ser feita. Nós somos eleitos pelos alunos para representarem os acadêmicos. Indiferente de quem quer que seja a pessoa que está sendo contemplada, pode ser pessoas aliados, nossos conhecidos ou não, o DCE vai estar fazendo as denúncias, vai estar procurando os senhores para conversar. Tenho certeza que vamos encontrar as portas dos gabinetes todos os senhores abertos para que possamos estar fazendo esse diálogo. Mas, acima de tudo, é mais importante uma atuação mais concisa dos vereadores dentro da universidade. Hoje nós sentimos essa falta, sentimos um pouco a ausência dessa Câmara dentro da universidade e sabemos o papel fundamental que essa Câmara pode estar desenvolvendo lá dentro e pode estar nos auxiliando. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel gostaria de fazer alguns questionamentos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, demais pessoas que nos acompanham. Acompanhando, Pedro, as suas colocações, tipo assim, você comentou que foi detectado que uma pessoa de um poder aquisitivo maior tirou o espaço de uma que realmente precisa. E eu queria fazer a minha pergunta, ela vem no sentido de como isso pode acontecer, se, segundo informações que temos, existe uma comissão de avaliação de quem entra. E aí, eu quero fazer uma observação minha pessoal, Toninho, vereador, que quando eu não participei daquela sessão das bolsas, foi justamente em função de desse motivo, de que eu entendo que tem que ser formada uma comissão de vários segmentos da cidade de Criciúma. Por quê? Porque
para evitar que aconteça esse tipo de injustiça. Então, essa era a minha preocupação, e eu entendo que eu fiz a coisa correta. E segundo, o projeto Bolsa, a grande vai retornar a esta casa, eu acho que vocês podem vir participar, sim, conversar conosco, tá? Isso seria a minha pergunta. A minha pergunta vem, como é que isso pode acontecer, que é essa comissão que deixa passar isso? Bom, vereador, hoje essa comissão, ela é formada por 5 funcionários da prefeitura. Essa comissão que avalia essa bolsa a qual nós detectamos um problema. Ela deveria ser formada por vários segmentos da sociedade, e não foi. Essa comissão foi formada apenas por 5 funcionários da prefeitura. Bom, se decorrente dessa comissão ou não que procedeu, ou pode ser também a questão do próprio acadêmico ter fraudado a documentação, isso também é possível, tá? Infelizmente aconteceu esse dano. E claro, como o senhor mesmo falou, uma pessoa acabou sendo prejudicada. Uma pessoa, pelo menos uma pessoa no município ficou lesada, uma pessoa que deveria realmente ter o acesso garantido ao ensino superior não teve, devido a essa fraude, enfim, que nós não conseguimos, em primeiro momento, dizer se foi ou por causa do acadêmico que falsificou as documentações, ou na comissão de seleção, que aconteceu. Mas, infelizmente, uma pessoa acabou sendo lesada nessa seleção de bolsa, sim. Vereadora Romana, com palavra. Presidente, colegas vereadores, presidente do DCE, Pedro Vitor, e demais acadêmicos que se encontram aqui, visitantes, enfim, comunidade e assessores, boa noite a todos. Realmente, esse assunto, ele nos chega de uma forma ou de outra, né? É impossível a Câmara se esquivar. Ao longo do ano passado, por exemplo, eu fui procurada por algumas pessoas que disseram, olha, eu sei que fulano de tal recebeu e não precisava, e eu conheço determinada situação, ou a minha filha, ou um conhecido que precisava e não foi contemplado. E ao longo do ano, assim, eu fui acumulando esse tipo de denúncia, que às vezes era verbal, sem poder fazer nada, porque eu não tinha conhecimento de como tinha sido feito o processo, eu não participei da comissão, nenhum vereador estava lá no processo de seleção, e agora nos chega essa informação, então eu gostaria de fazer um pedido, Pedro Vitor, que nós recebêssemos, né, o mesmo material que foi entregue ao Ministério Público, que possa trazer aqui para a Câmara de Vereadores, e aí já queria fazer um requerimento verbal, presidente, porque nós precisamos acompanhar isso, é dinheiro público, né, é dinheiro que o município disponibiliza, bolsas. E claro que nenhum vereador vai ser contra a bolsa. É preciso que nós deixemos isso claro, né, e deixemos isso de forma inequívoca. Não, nenhum vereador é contra conceder bolsa de estudo a aluno carente que precisa. Pedro Vitor, eu me formei só porque consegui 5 bolsas de estudo de ensino superior. E eu sei que isso é quase um caso unânime entre a maioria dos jovens. São poucos que têm condições de custear porque trabalham e têm boa remuneração porque os pais podem ajudar. Então, e eu sei que os meus colegas têm a mesma sensibilidade. Nenhum deles é contra dar essa oportunidade para que um jovem ou até mesmo um adulto realize esse sonho de ter um ensino superior. Só que é nosso dever zelar pela boa aplicação do dinheiro público. Então, se chega essa denúncia aqui, nós precisamos tomar conhecimento, nós precisamos nos inteirar e nós precisamos fazer alguma coisa para que isso não volte a acontecer. Eu já fiz essa sugestão em algumas reuniões, a última delas foi lá na prefeitura, quando se discutiu o projeto Minha Chance. Eu fiz a sugestão, o vereador Giovanni estava presente, para o reitor, para o prefeito, para que possa haver pelo menos um vereador que participe do processo de seleção. Sabe por quê, vereador Giovanni? Porque se nós conhecermos o processo de seleção e se nós participarmos, nós depois podemos defendê-lo. Nós podemos dizer que ele é legítimo se assim ele for, mas as pessoas não podem defender o que elas não conhecem. E quando nós estamos de fora, né, de projetos que são, mas que não têm condições de participar, por exemplo, de uma comissão assim, que destina dinheiro público para conceder bolsas, nós ficamos sem informação, nós ficamos sem conhecimento. E aí nós não temos condições nem de defender a legitimidade do processo, e nem tampouco de responder às pessoas a quem nós representamos que nos procuram e pedem que nós tomemos providência. O que a gente pode fazer?
Então, eu gostaria de sugerir, né, na verdade, de sugerir um encaminhamento e de fazer um requerimento verbal, presidente. E eu gostaria, né, que a casa pudesse dar procedência a esse requerimento. Eu gostaria que nós pedíssemos à prefeitura toda a documentação encaminhada no ano de 2009, quando da seleção dos bolsistas, né, para que a gente possa também ajudar nessa averiguação, porque, e agora? Vocês nos trazem uma denúncia séria de malversação do dinheiro, e nós não podemos simplesmente não fazer nada. Então, isso é com relação ao que aconteceu em 2009, as bolsas concedidas em 2009. Diante disso, nós temos o dever de tentar verificar se foi um episódio, se de repente foi, né, uma falha, não. Foi dolo mesmo de uma pessoa que omitiu informações ou mandou informações equivocadas, ou então se foi a comissão que selecionou, que cometeu, né, essa malversação do dinheiro público. Se foi uma ocorrência, se foram mais, enfim, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E o segundo ponto é que nós precisamos participar. E eu volto a fazer esse apelo. Não nos deixem de fora, nós somos vereadores dessa cidade, nós representamos aqui o conjunto de eleitores de Criciúma, nós representamos aqui as pessoas que nem votam ainda, mas nós somos vereadores das crianças, dos jovens, dos adultos, então não nos deixem de fora, nós podemos ajudar. E vou repetir aqui, quando nós conhecemos o processo, nós podemos ajudar a defendê-lo se ele for legítimo. Então eu queria, mais uma vez, fazer um apelo, para que nesse processo de concessão de bolsas, a Câmara de Vereadores e, quem sabe, outras instituições pudessem participar, para que nós pudéssemos ajudar a segurar que quem precisa recebe. Mais uma vez repetimos, nós não somos contra. Nós só queremos que realmente chegue onde a bolsa de alunos carentes é realmente necessária. Obrigada, Pedro. Obrigada, presidente. Acho que depois a vereadora, depois do término, a vereadora pede questão de ordem, né, e faz o pedido ali. Questão de ordem do vereador Giovanni. Senhor presidente, regimentalmente, a vereadora terá que fazer por escrito esse pedido e quero dizer desde já que votarei a favor, mas tem que ser por escrito, vereador. Pela ordem, vereador Isinácio, depois nós temos o seu Lauro escrito. E nós temos 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso presidente do TCE e a população. Bom, na verdade, é claro que isso é uma denúncia grave. E a primeira pergunta é fazer se o DCE já fez uma investigação da Unesc. Se já cobrou da universidade essa posição, porque a Unesc é a responsável por qualquer fato ocorrido se lá tiver um aluno usando o dinheiro público que for. A Unesc é a responsável. Então o DCE primeiro tem que denunciar a Unesc. Esse é o primeiro motivo. Comprovado, a Unesc é responsável, porque está tirando a vaga de um filho de um trabalhador. Esse é o primeiro assunto que eu queria fazer ao presidente do DCE. O segundo é perguntar se o prefeito Salvador fez um crime. E a Unesc cometeu outro crime. Que é perguntar se o critério que foi discutido da Bolsa, até um salário mínimo, para um filho de um trabalhador, ter 100 bolsas no primeiro semestre da faculdade é crime? Com o critério da faculdade, e a vereadora Romana foi convocada para discutir com o prefeito, eu estava junto e ela não foi, e aí vem aqui para a tribuna fazer a oposição de forma errada. Porque se é crime o prefeito dizer que 100 alunos carentes vão entrar no primeiro semestre e discutiu com a Unesc, fez um convênio, é crime fazer isso? Ou porque a vereadora Romana não participou da discussão e aí ela vem aqui dizer que ela quer participar porque, olha, a cidade logo vai perceber esses vereadores e políticos que se fazem de coitadinho, que vem para cá dizer, olha, eu gostaria de se fazer de vítima. Então nós temos que fazer as coisas bem claras, o jogo. O jogo é esse. Faz oposição, vereadora Romana, mas de outra forma. Não joga nesse campo, porque o DCE fez a denúncia, tem que perguntar primeiro se o DCE fez realmente a denúncia para a Unesc,
Segundo, o prefeito e a Unesc tinham necessidade urgente de botar no primeiro semestre 100 alunos, foi aberta a inscrição, foi discutido e já está lá os alunos inscritos, dentro de um critério discutido pela Unesc e não pela prefeitura, porque nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum secretário vai indicar aluno nenhum. É um critério que está lá, até a renda de um salário mínimo e meio. Lá vai estudar filho de trabalhador. Isso não é crime. E pela pressa do primeiro semestre, que vai entrar 100 alunos. Então, eu só queria deixar isso, presidente do DCE, para que respondesse. Sim. Se essa denúncia já foi feita para a Unesc, se a Unesc já sabe disso, porque a imprensa, obviamente, é uma denúncia grave. Dizer que a Unesc aceitou alunos, filhos de empresários lá, usando o artigo 129. Tem que provar isso, porque isso é uma coisa gravíssima. Obrigado. A resposta, o Pedro Vitor. O vereador, primeiramente, duas coisinhas aqui para observar. Não é a bolsa da Unesc, tá? Que está em questão, vereador. Essa bolsa é de origem da prefeitura. Então, a responsabilidade de fiscalização, coordenação e distribuição das bolsas é da prefeitura municipal. A Unesc não participa do processo de seleção. Essa é a gafe que os alunos estão aqui denunciando hoje, que nós, enquanto alunos, a Unesc, enquanto universidade, teria uma cadeira garantida nesse conselho, dentro dessa comissão, a qual não foi respeitada, não participou. Então nós não tivemos qualquer participação ou posição nessa questão da bolsa, né? Se houve crime ou não da universidade, creio que não. Nesse momento, creio que não, porque a universidade não participou da seleção. A universidade apenas, na verdade, assim, trocando em miúdos, a universidade vende essas vagas. Na verdade, a prefeitura disponibiliza uma verba que vai lá e quita a mensalidade dos alunos, trocando a grosso modo. É isso que acontece. Então, a universidade não tem participação nenhuma na seleção. E esse projeto, vereador, que está em questão, que nós estamos denunciando, não é a questão, não é esse projeto Minha Chance. Essa questão, vereador, é do artigo 129 da Lei Orgânica do Município, que já é um projeto antigo, é uma lei antiga. Desse projeto Minha Chance, esse projeto é um ótimo projeto. Nós defendemos veementemente a concessão de bolsa. Eu acho que existe uma dívida, a Unesc deve para o município e tem que pagar. Mas nesse projeto nós temos que tomar alguns cuidados, vereador. Como, por exemplo, a universidade hoje simplesmente disponibilizou os cursos que quis disponibilizar. É como se fosse o seguinte, eu tenho uma dívida com a Câmara de Vereadores, eu sou empresário, tudo bem, eu vou pagar, mas vou pagar com os meus produtos que estão vencidos, apenas com as vagas ali que eu tenho sobrando. Então essa é uma discussão que nós fizemos também e a Câmara também tem que fazer. Eu acho que as vagas têm que ser concedidas em todos os cursos. A pessoa carente tem que ter a oportunidade de querer ser um médico, de querer ser um engenheiro, e não simplesmente de ter a chance de ser apenas o curso que está tendo a vaga ali. Tem que ser de qualquer curso, senão vai ser um profissional frustrado na sociedade, não é isso que nós queremos. Como? São contemplados hoje 19 cursos. E a universidade hoje disponibiliza 34 cursos de graduação, sendo que os grandes cursos como medicina e outros não estão contemplados nesse projeto. Engenharia civil também não está contemplado. Com a palavra, o vereador Lauro Pirola. Depois é a Tati. Nós temos 6 minutos aí ainda. Depois, não. A Tati, o senhor Lauro, a Tati, depois o Giovanni. Boa noite, presidente. Boa noite, plateia que nos acompanha essa noite, pessoal que nos visita, o seu Flávio Ronque, nosso ex-vereador, conterrâneo da minha terra do Rio Maina, e a todos que compareceram essa noite aqui, o pessoal do Metropol, que hoje nos prestigia nessa casa. Gostaria só de fazer o seguinte, completar aquilo que o vereador Ruck comentou aqui, mais ou menos seriam minhas palavras. Uma denúncia dessa forma, presidente, ela é muito grave. Se existe 5 pessoas que formam uma comissão para fiscalizar, eu gostaria que você enviasse para essa casa o nome dessas 5 pessoas, se você tem, e nós vamos cobrar das 5 pessoas sim. Elas serão chamadas aqui e serão cobradas. Nós estamos aqui para fazer justiça sim, estamos aqui para isso. Mais uma coisa que eu lhe perguntei ali, para ficar sabendo, que isso não é só do ano 2009, tá? Isso já vem há muitos anos, né? Essa bolsa não é só de 2009. Não, a bolsa não, mas em anos anteriores existia comissão. Tá, mas esse vício já vem de longos anos. Esse vício nós detectamos no ano de 2009. Em anos anteriores, quando nós não éramos ainda gestão no DCE, mas em conversação com a própria universidade, nós fomos informados de que a comissão era composta da maneira prevista na lei orgânica e pela emenda constitucional 033.
Tudo bem, eu penso assim, eu penso que as coisas têm que ser bastante transparentes, e dessa é a forma que eu entendo que tem que ser. Uma denúncia de que uma pessoa levou vantagem para tirar a vantagem da outra, também tem que trazer o nome dessa pessoa, nós vamos provar, vamos procurar isso. Porque chegar dizendo as coisas assim, ao improviso, existe isso, vamos provar. Sem prova, quero dizer com todo respeito, senhor presidente, que eu não vou engolir isso, não aceito. Falando um pouquinho também da Bolsa Minha Chance, já que foi tocado nesse assunto aqui, eu gostaria que essa casa esquecesse desse assunto e deixasse de comentar isso. Isso é um assunto já sacramentado. Se essa casa não teve pulso para aprovar um projeto dessa forma que o prefeito fez e que outros prefeitos não tiveram, essa casa tem que entender que houve falha sim. Falhou em não aprovar esse projeto. Falhou e falhou feio. E nós temos que aceitar isso. Quero dizer que eu vim em todas as reuniões, o prefeito tem convidado todos os vereadores antecipadamente para deixar claro o que vai ser o projeto, mas na hora de ir lá os vereadores não vão. É bom que vocês sabem, senhores cristiumenses, que nos assistem esta noite aqui e nas suas casas por meio de comunicação. Que quando os vereadores são convidados para ir na prefeitura, eles têm a obrigação de ir. Que lá eles são esclarecidos do projeto que vai entrar nessa casa. E estão sabendo por que também que foi feito de última hora. Foi feito de última hora porque a SATIC também, a universidade, a Unesc estava fazendo as inscrições e seriam disponibilizadas aquelas bolsas que seriam sobra de das 19 que existe, o que tivesse de sobra iria ser disponibilizado para a prefeitura, iria ser descontado numa conta. Para quem quer entender, essa conta não tem como cobrar. Ela deve, mas não paga nunca e nunca vai pagar, não tem dinheiro para pagar. Então acho que foi sim uma engenharia bem montada pela equipe da prefeitura. E quero dizer que melhor é impossível. Eu acredito que em todos os trabalhos que o prefeito Salvaro tem feito pela cidade de Criciúma, esse foi o mais louvável, foi o trabalho que eu mais vi, que tem mais firmeza e que mais vai ajudar a nossa população. Quero aqui agradecer a todos meus companheiros da casa, mas quero que se lembre de uma coisa, é bom não tocar nesse assunto, porque o prefeito tinha poderes sim de fazer por intermédio de convênio, sem precisar assinatura dessa casa. Isso nós falhamos muito nessa casa. Nós temos que reconhecer isso, que para ser vereador só para fazer crítica é muito fácil. Tem que ser vereador e ser honesto e transparente. E quando for convidado, que compareça no convite que é feito. Muito obrigado, presidente. Presidente, posso responder? Pela ordem, a vereadora Tati Teixeira. Não, Tati, só um momentinho, deixa ele dar a resposta ali. Vereador Lauro, os nomes das pessoas que compuseram a comissão, elas estão num decreto da prefeitura, inclusive encontra-se publicado no próprio site da prefeitura, lá a comissão nomeada por 5 funcionários da prefeitura. O nome da pessoa que foi denunciada, assim nós colocamos, não vamos estar falando na plenária, porque eu acho que não seria ético da nossa parte, foi encaminhado à justiça o nome da pessoa. Nós entendemos que uma pessoa que tem um carro quitado no nome de ano 2004, 2003, 2004, o pai que tem um outro carro aí, até da marca, um Honda Corolla, de ano 2005, então também quitado, diga-se de passagem, sem alienação fiduciária, ambos os veículos, são pessoas que nós entendemos que realmente teriam condição de arcar, sim, com os custos da sua bolsa, com os custos da sua universidade, não precisando estar fazendo uso da verba pública para estar se custeando aí na sua graduação. Vereadores e vereadoras, nós praticamente temos com os tempos esgotados. Aí cada vereador que querer falar daqui em diante tem que usar o seu tempo de horário político nessa discussão do Pedro Vitor aí. A Tati está escrita, tem que usar o seu tempo daí. Então a Tati pode usar os seus 5 minutos que ela tem do horário político. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, colega vereadora. O Pedro Vitor, em seu nome, estendo os cumprimentos a todos os estudantes da Unesc aqui presentes nessa casa. Mas eu gostaria de fazer um cumprimento especial à Nina. Queria que tu abanasse o braço aí, Nina. E por coincidência, a Nina é mãe do Eduardo. Levanta o bracinho aí, Eduardo. E há algum tempo atrás, eu ouvi um depoimento muito emocionante da Nina, que ela é pai e mãe em casa, né? Pai e mãe têm uma tarefa árdua. Quando ela disse que o Eduardo conseguiu fazer a faculdade com seu suor e com a sua raça.
Isso a gente presencia a cada dia. Quando não presenciamos, jovens que nos procuram e que lamentam a não possibilidade de fazer um curso superior por falta de condição financeira. Estudantes que teriam capacidade, sim, de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um professor, de ser pessoas participantes da nossa sociedade, mas que por falta de oportunidade não ocupam esses espaços. E aí eu faço uma reflexão do seguinte sentido. Nós temos responsabilidades e acredito que aqui ninguém está para ser pai ou mãe da criança. Tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto comunidade, quanto estudantes, nós temos a nossa responsabilidade, sim, de fazer com que esses jovens tenham essa oportunidade na universidade, porque isso está ligado à questão, à oportunidade também ao mercado de trabalho. Hoje, com diploma de curso superior, você já tem dificuldade de conseguir emprego. Imagina se não tem. A dificuldade é ainda maior. Então, a nossa responsabilidade é grande e eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Se a lei vai vir, se não vai vir, se falta uma emenda, vamos botar uma emenda. Se falta isso, vamos fazer a nossa parte. Agora, a gente passar para o ponto de mesquinhez, porque sou situação ou sou oposição, a gente está deixando de lado interesses de cada cidadão e de cada jovem que nós temos responsabilidade sobre isso. Então, eu acredito que isso tem que ser ponto fundamental. E aí, Pedro Vitor, eu queria colocar para ti que já na conversa, junto com o prefeito que nós tivemos reunião, e aí com a presença do Gildo, concordo com a fala de vocês em relação aos cursos de medicina e engenharia que estão fora, né, nesse semestre, disponibilizando as bolsas. Nós fizemos um pedido já ao Executivo e também ao Gildo, e ele se comprometeu, outros vereadores estavam presentes, a vereadora Romana estava, o vereador Giovanni também estava, de no próximo semestre também incluir esses cursos que também devem ser oportunizados ao filho do trabalhador, sim. Por que que não? O filho do trabalhador ser um médico e ser um engenheiro. Eu acho que cabe a gente também fazer essa luta junto à universidade para que esse espaço seja garantido. E aí, gente, eu queria dizer que um pouco também é da nossa comunidade, a gente tem que discutir. Ontem eu recebi uma ligação por telefone. Tati, aqui é fulano de tal, sou da Humana, sou teu amigo e pá. Tu não me dá uma forcinha na bolsa da minha chance lá que foi aprovado? E daí? Eu respondi na hora, disse, olha, tem uma comissão dentro da universidade que é responsável pela seleção, né, e a nossa missão enquanto vereador é lutar por isso, para que aconteça. Agora, quem vai estar lá vai passar por alguns critérios e que isso a gente tem que respeitar 100%. Tá, mas isso também vai da nossa comunidade, que hoje tem uma cultura que a gente tem que mudar isso. Porque às vezes, né, quem tem um pouquinho mais tira a oportunidade de quem não tem. E aí, a gente sabe que teve prefeito nessa cidade que teve filho bolsista. Pena que o vereador Camisa não está aqui. E prefeito do seu partido, que teve filho bolsista para a universidade. A gente não tem memória curta. Filho de deputado também, pena que o vereador não está aqui, que também foi bolsista na universidade. Sabe, Pedro Vitor? E concluo a minha fala dizendo, continue lutando, o movimento estudantil é importante, eu fui presidente de Grêmio, eu participei de movimento estudantil, lutamos sim pelas acadêmicas da UDESC, que pagavam o curso injustamente, que mais de 1.000 alunas se formaram gratuitamente. Essa tem que ser a luta. Agora, também tomem cuidado para que não sejam utilizados politicamente. Porque eu acho que vocês, como nós vereadores, temos uma missão muito grande. Vocês representam os estudantes e esse tem que ser o interesse principal de vocês, gente. Eu queria deixar esse meu registro e queria, né, concluir dizendo que se há denúncia, tem que denunciar. Eu acredito que tem onde recorrer isso, né, e que esse exemplo sirva para que a gente se movimente para que outros fatos desses não ocorram. Obrigada, senhor presidente, pela oportunidade. Nós temos esgotado. Se a vereadora vai querer se manifestar, quer usar? Agora? Tá, então, a vereadora Romana dispõe de 5 minutos, Pedro Vitor. Do horário político dela. Bom, até pela importância que vocês nos atribuíram de ter vindo aqui conversar com os vereadores, eu acho que a gente deve sim conversar com vocês e esgotar o assunto, esclarecer as coisas. E definitivamente não somos contra o projeto Minha Chance, esse assunto já está encerrado, ficam as sugestões, agora nós podemos fazer verbalmente, então estão sendo feitas, nós fizemos na reunião, a Tati falou da questão dos cursos, enfim, então eu acho que tem algumas coisas que são vencidas já.
e que não tem por que ficar... Então, é importante que a gente preste atenção no que está sendo falado para a gente não confundir, né? A questão de que bolsas se está falando, enfim, para que a gente não fuja do assunto, né? E possa, então, tornar a nossa fala um pouco mais produtiva e efetiva. Mas eu queria reiterar aqui, Pedro Vitor, a questão, então, de que nós precisamos fazer alguma coisa do que vocês trouxeram, no que diz respeito à Bolsa Carente do ano passado. Se houve outras vezes, outras falhas nesse processo de seleção em outros governos, como cidadã, talvez eu não tivesse conhecimento, agora como vereador eu tenho a obrigação, né, de investigar, de ir atrás, de descobrir, e eu sei que a casa vai fazer alguma coisa a esse respeito. E aí gostaríamos aqui, eu principalmente gostaria de deixar outra questão bem clara, que nós temos algumas poucas unanimidades aqui na nossa cidade. O Criciúma Esporte Clube é uma unanimidade, é uma bandeira que faz com que todas as pessoas venham junto. Vereadores desse ou daquele partido, prefeitos, ex-prefeitos, empresários, trabalhadores, crianças, pessoas de diversas idades, alunos dessa ou daquela instituição, enfim. Porque é algo que representa e leva o nome da nossa cidade. E que tem impacto além só do esporte, né, do futebol em si. E isso tem sido muito falado nos últimos dias e tal. Enfim, Criciúma Esporte Clube é uma unanimidade. A Unesc também é uma unanimidade aqui na nossa cidade e na nossa região. Esse é outro ponto que a gente também quer deixar claro. A Câmara de Vereadores quer poder, inclusive, participar, né, e estar mais presente junto com a universidade para que a gente possa contribuir, como eu disse, para que a gente possa defender. Vou repetir, a gente não pode defender o que a gente não conhece. Então, essa participação vai nos permitir levantar a bandeira também. Segurar forte e dizer, não, eu vi, eu sei como foi feito. E eu tenho legitimidade para defender. Todos os processos, seja de seleção de bolsa, qualquer coisa que envolva dinheiro público, e vou dar um ótimo exemplo. Nós recebemos aqui, Pedro Vitor, na semana passada, a visita do professor Elídio, né, que representa o IPAT, é pesquisador do IPAT. E veio nos mostrar, explicou, né, brilhantemente um projeto de coleta seletiva, que é a universidade que o IPAT está desenvolvendo para a nossa cidade. Um projeto muito bem feito, e que recebeu o apoio de todos os vereadores, a boa vontade de todos os vereadores. E claro que nós desejamos tanto a coleta seletiva, quanto mais a nossa universidade, que é o nosso centro de inteligência da região, aplicando aqueles conceitos e fazendo com que uma política pública seja bem executada. Então, nós defendemos a Unesc, sim. Só que, quanto maior for a nossa participação e acompanhamento de todo o dinheiro público que o município usa na universidade, tanto maior vai ser a nossa capacidade, vou repetir, de defender. É esse o nosso intuito. Nós queremos continuar apoiando, continuar elevando o nome da instituição. Nós queremos que a nossa instituição seja cada vez mais forte, que ela seja realmente um reduto de conhecimento e que possa não só ser um reduto de conhecimento, mas possa democratizar esse conhecimento. E vocês, eu acho que essa é uma das maiores bandeiras de vocês, que representam os alunos. Então, eu deixo aqui o meu registro de que eu não vejo, né, em momento nenhum, a Câmara caminhando em outro sentido que não seja de enaltecer e fortalecer a nossa universidade. E quando nós somos convidados, seja por quem representa os alunos, ou por quem representa a instituição, para acompanhar e para apoiar, nós sempre estaremos ali. Né? Mas nós precisamos de participar. Então, no que diz respeito a mim, conte com a minha atuação e a minha participação sempre. Vereador Douglas, quer usar os seus 5 minutos também? Senhor presidente, vereadora Romana, colegas vereadores, Pedro Vitor, prazer te rever aí, os colegas amigos do DCE, todos os servidores da casa. Eu ontem ia tratar desse assunto das bolsas, fiquei pedido de participar da sessão, acho que foi justificado, eu pedi que justificasse. E agora eu vou ter que botar o óculos porque eu não enxergo o que eu escrevi aqui, eu vou seguir um raciocínio político. Essa questão das bolsas, ela
foi o assunto de várias colunas políticas do final de semana. Né? Você pega sábado, domingo, observa que foi ainda o centro. Então ela está viva, assim, essa questão. Né? E acho que a gente deve, nessas questões, aprender com as situações. Nós temos todo o direito de errar. Somos seres humanos, mesmo vereadores, escolhidos, eleitos, etc. Ninguém aqui é Deus, não. Ninguém aqui é santificado pela urna. Todo mundo erra, como o governo também erra. Não é? Eu acho que aqui a Câmara se atrapalhou nesse processo. Mas ela tem toda a oportunidade de corrigir. Como o governo também errou na questão do portal e não se corrigiu. Acho que a gente tem que ter critério. É o critério. Aliás, tem um filósofo que dizia que a prática é o critério da verdade. E esse filósofo já tem 200 anos falando isso, e eu acho que ele ainda continua dizendo uma coisa muito sagrada. Mas o critério é o seguinte: em matéria de bolsa de estudo, Pedro, o critério tem que ser republicano, impessoal, legal, único, para todos, para qualquer tipo de bolsa. Se a prefeitura errou nas bolsas que o DCE está denunciando, tem que se apurar e tem que corrigir. E o governo tem que reconhecer. Porque se o governo não reconhece, quanto mais o governo se coloca para dentro de um caracol, mais ele vai se atrapalhar. Então ele tem que ser rápido, apurar, chamar as responsabilidades e corrigir. Assim como a Câmara tem que ser rápida. Se olha, nós defendemos bolsa, mas nós temos uma prática de quem defende as bolsas. Então eu não concordo que se dê bolsa sem uma comissão, eu não concordo que se dê uma bolsa sem que a universidade tenha o domínio da seleção e dos critérios que sejam públicos, com a participação da comunidade, se possível, melhor ainda. Sempre assim. E se no projeto de lei não tiver, a nossa postura não é não aprovar, não é não enfrentar, a nossa postura é emendar o projeto de lei. Não é dizer ao prefeito que ele estava certo, dizer ao prefeito que, olha, o projeto é bom, mas nós queremos que ele seja ainda melhor. Só isso, mais nada. O resto aqui é muita conversa para justificar certas situações que não tem necessidade. É só corrigir. Ter coragem de corrigir. Porque a opinião pública ficou contra a Câmara. Todo mundo sabe disso. Nós erramos. E vamos corrigir, gente. Agora, eu acho, Tati, que diante da manifestação, não vou dizer que a Câmara errou 100%. Não. A Câmara quer apurar, quer que seja legal, Pedro. No caso, apurar o que vocês estão denunciando, tem que apurar, a Câmara tem responsabilidade. Nós precisamos corrigir o projeto de lei que veio da Prefeitura para definir a bolsa lá essa outra recente dos débitos da Prefeitura, etc. Nós temos que ter critério, e um critério, se a gente tem critério para o qual a gente se balize, independentemente de ser bolsa já antiga, bolsa mais nova, tem desvio, o projeto não é bom, a gente sempre se mantém paralelo ao interesse público. Desculpe, de acordo com o interesse público. Porque a gente tem critério. É isso que faltou para a Câmara. Errou. E o erro é persistir, sem querer enfrentar o que fez. Não errou ao exigir comissão, publicidade, critério, forma de escolher. Nisso a Câmara não errou. A Câmara errou quando não foi fazer emendas. Corrigiu o projeto de lei. E passou para a cidade a impressão de que estava, entre aspas, politizando, politiqueirizando, vamos chamar assim, né? A questão das bolsas. E eu não acho que não era isso. A Câmara não queria isso. A Câmara não soube sair do imbróglio e da confusão que se enfiou. E tem que saber sair. Que enquanto não sair, vai continuar no mesmo. Pedro Vitor, as suas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui, a oportunidade dessa casa, a receptividade dos vereadores. Nos sentimos aí muito agraciados pela participação de todos os senhores. Queria agradecer em especial os diretores do DCE que se fazem presente, os representantes dos centros acadêmicos que estão aqui na Câmara também. Isso mostra uma articulação do movimento estudantil da universidade, que os alunos estão vigiantes
e vão permanecer vigilantes a respeito das demandas da universidade e nos colocar à disposição dessa Câmara, à disposição do município. Afinal, nossa universidade é uma universidade comunitária e nós vamos externizar os nossos trabalhos, não vamos se limitar aos muros da universidade. Então, queremos contribuir nos debates e para que, junto com os senhores e as senhoras, nós possamos cada vez mais construir uma cidade melhor e mais digna, para que todos os cidadãos aí se sintam honrados com a atuação de cada entidade e desempenhando seu papel. A Câmara agradece aí, Pedro Vitor, a sua presença hoje para fazer essas explanação, as colocações, e está à disposição, se precisar, nos convoca e nós temos para ouvi-lo novamente. E contamos com a Câmara na fiscalização das bolsas. Tudo bem, com certeza. Nós vamos prender a sessão por até 2 minutos. Que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ai, ai, desse Brasil que canta e é feliz. Feliz, feliz, é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. É aberto o trabalho. Questão de ordem, seria a vereadora Tati Teixeira. Eu gostaria, senhor presidente, de retirar da tramitação dessa casa o PL 01/2010. Será atendido em plano, vereador. Terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Pela ordem, vereador Isinácio, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 26 e 27 de fevereiro desse ano, nós fizemos a nossa pré-convenção em Lages. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, fez a sua convenção para indicar seus pré-candidatos a governo, ao Senado e também à Câmara Federal. E lá nesse debate, no dia 26, em 27 em Lages, tivemos a oportunidade de discutir um pouco a avaliação do país, a situação
econômica e política do país. Porque um partido político, quando se reúne, a primeira questão que ele faz é a questão da avaliação política do Brasil e da economia. E estabelece uma discussão, um parâmetro para saber a qualidade de vida do povo brasileiro. E, em síntese, o presidente Lula avaliamos que está caminhando bem. O presidente Lula, que está fora do processo em que a Veja coloca aí, essa vergonha que a Veja coloca, de que existe sim dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, que não tem nada a ver com o Lula, essa questão dessa formação de desvio de verba pública com ONGs, e não é só o PT, tem outros partidos envolvidos com ONGs também, bastante partidos envolvidos com ONGs. E avaliamos essa questão nacional dos políticos e tiramos a conclusão: o PSB é o único partido nesse país que não tem nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual envolvido, e nenhum prefeito e nenhum governo envolvido em corrupção. Nenhuma denúncia formalizada em nenhum ministério público da sua administração. Só dizer ao presidente que perguntou em off, nós temos 3 governadores de estado, nós temos o irmão do deputado federal mais votado do país, o deputado e nosso futuro presidente da República, Ciro Gomes, que é o Cid Gomes, que é o governador do Ceará, que está lá fazendo uma ótima administração que vai servir para esse país uma experiência de administração de governo nesse país. Então temos lá esse projeto. E foi discutida a avaliação e também avalizado a candidatura do nosso companheiro Ciro Gomes, candidato a presidente. Porque entendemos, dentro do PSB, que não vamos ficar à mercê do PT. Nós não vamos ficar à mercê do PT, nós temos projeto para a sociedade, porque entendemos que partidos como o PMDB, que é o maior partido desse Brasil, não tem candidato a presidente da República. Porque prefere trocar seus cargos federais por ministérios e fazer alianças políticas e não botar a cara para esse Brasil para mostrar que forma que o PMDB administra esse país. O PSB tem o deputado federal mais votado do país, o deputado Ciro Gomes, certo? Que tem a sua história política de ministro, de governador, de deputado federal, vai estar sim mostrando a cara na rua e vai ser candidato. E segundo as pesquisas, está indo muito bem. E nós entendemos que, falando do nosso partido, nós vamos ter sim o candidato a deputado federal, vamos ter uma chapa com 26 nomes de deputados estaduais, Assembleia Legislativa, está já indicada os pré-candidatos e vamos começar a trabalhar as nossas convenções municipais e estamos organizando o nosso partido em todo o sul do estado. E com certeza seremos um grande partido socialista brasileiro, porque entendemos que a sociedade só vai se transformar a hora que dividimos os lucros dos bancos, dos grandes empresários, porque entendemos que a sociedade só poderá ser igual se estiver uma sociedade completamente socialista. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, Antônio Manuel. Declina. Edson do Nascimento declina. João Fabras. Dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes e hoje nossos amigos que estão aqui na plateia. Só da polêmica das bolsas, eu queria só fazer um alerta. Eu sou favorável às bolsas, mas eu quando estive na Secretaria da Fazenda, eu estive lá umas 4 vezes tentar acertar o débito com a Unesc. E todas elas eu tive restrição porque a desculpa, né? Que tinha um processo na Justiça Federal, no qual eu já tinha pedido 2 vezes, né? E estavam recorrendo.
O que mais me preocupa agora é que quando eu li no jornal ontem que o reitor disse se perder lá a universidade banca. Então são mais 2 dívidas, porque a dívida que consta de 12 milhões, eu acho que é muito mais que 12 milhões. Então, com mais essas bolsas que vão ser dadas, né, o seu débito, né, com a União vai aumentar. Então, já que a Unesc se compromete a dar essas bolsas, Romana, eu acho que a Prefeitura então deve cobrar daqui para frente já os direitos que os funcionários da Unesc depositam, deixam retido, que é o imposto de renda, que seja daqui para frente a Unesc já repassar para a Prefeitura. Se houver um ganho lá em cima, a Prefeitura tem que devolver. Porque senão vai virando uma bola de neve. Então é o meu alerta. Eu sou favorável, não tem a bolsa, eu acho, como fui favorável, e gostei do prefeito hoje entregar o uniforme para as crianças, de graça. Eu acho que isso tem que ser uma lei já específica, que todo prefeito tem que entregar esse uniforme de graça para as crianças. Não interessa se for carente ou não, do município. Eu acho que isso, né, desenvolve a educação e a saúde também, porque já vem tudo junto. Com a educação desde pequenininho já vem. Né? E não queria entrar na polêmica da rodovia Luiz Rosso. Passo todo dia aí, todo dia. E o que estão fazendo com a rodovia Luiz Rosso não se faz em lugar nenhum do mundo. Porque isso aí é um descaso total. É uma irresponsabilidade da empreiteira, uma responsabilidade do gestor público, né, que mantém essa empreiteira para fazer a rodovia Luiz Rosso. Quando o ano passado teve o secretário Abraão aqui, que eu questionei, que já fazia 3 vezes que tinha arrumado aquele trevo alemão, agora já é a quarta vez já que estão arrumando, e nem terminaram a obra. E o que mais me assusta, que hoje estava escutando um pouco a entrevista sobre a Luiz Rosso, com o Abraão e o Vampiro, que eles vão até o final de março inaugurar até a subida do Morro da Bananeira. E o resto? Se a empresa ganhou um contrato para recuperar de Criciúma a 4ª linha, vou inaugurar até ali, e os 2-3 quilômetros que faltam? Eles estão esperando outro convênio. Eu acho, Tati, que isso aí é uma rodovia municipal, como eu já falei. O prefeito tem que bancar. Como está bancando um monte de asfalto nas ruas, que eu acho que está fazendo muito bom quando tem paralelepípedo já botando o asfalto em cima, mas que antes de botar aí, recupera essa nossa Luiz Rosso, que é a nossa entrada principal. Não vai muito tempo que o trevo lá, o viaduto, vai ficar pronto. Todo mundo que vem para Criciúma vai entrar por aí. E ver aquela buraqueira que é uma vergonha. É uma vergonha mesmo. Quem passa ali é uma vergonha. E nós já estamos 2 anos e meio praticamente para recuperar isso aí. Essa empreiteira, se não dá conta, que desiste. Devolva o dinheiro que já recebeu, se recebeu ou não recebeu. Mas é isso que eu queria chamar a atenção. Porque é brincadeira que estão fazendo com a nossa entrada principal, que é a Luiz Rosso. Que quando eu vou inaugurar até lá, pode refazer novamente. É isso, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Jefferson Manuel ausente. O vereador Ivan está em Brasília ausente. E o último, Giovanni Zappellini. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente na noite de hoje. Presidente, com relação ainda à questão das bolsas de estudo, gostaria de dizer e parabenizar o DCE pelo encaminhamento que foi dado. Se existem dúvidas com relação à concessão de bolsas para pessoas que não precisam de bolsa, que pessoas que não são carentes, eles encaminharam para o órgão que vai realmente fazer a fiscalização, que é o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Então,
o encaminhamento feito pelo DCE, nós temos aqui que parabenizar, porque eles estão no caminho certo. E também, senhor presidente, gostaria de me reportar nesta noite, por isso que eu não falei no horário da Tribuna Livre com relação às bolsas de estudo, com o requerimento que eu encaminhei no ano passado ao governo do Estado, solicitando, requerimento 140/09, encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedindo que fosse incluída no currículo escolar da Rede Estadual de Ensino, incluir no currículo escolar da Rede Estadual de Ensino a disciplina de formação teórica técnica de processo de habilitação de condutores. O que é isso? Isso, senhor presidente, é uma disciplina que é incluída no currículo escolar e pode ser incluída no Estado e no município, aonde o aluno, quando está com a sua idade para poder se habilitar, tirar a sua carteira de motorista, ele pode ir diretamente ao DETRAN, tendo esse curso no currículo escolar, vai direto no DETRAN e faz a prova. E aí, ele sendo aprovado, ele só tem que depois fazer o teste de volante e outros testes similares. Mas a parte técnica e teórica, para poder ser habilitado e ser um condutor de veículo, ele pode ter já o curso gratuito nos bancos escolares. Porque teve agora, a semana passada, senhor presidente, a discussão numa emissora de rádio de nossa cidade, onde foi levantado o custo de uma habilitação. A primeira habilitação, hoje, em torno de R$ 1.200. Isso é muito caro. Não querendo desmerecer as autoescolas, os centros de formação de condutores, porque eu sei que tem um custo para isso. Mas se o governo puder colaborar e incluir no currículo escolar essa disciplina que está contemplada através das resoluções números 168 de 2004, 169 de 2005 e 265 de 2007 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, eu acho que a nossa comunidade, o povo carente, o povo mais humilde da nossa cidade, porque a gente sabe que todo filho, ao completar os 18 anos, ele sonha, se ele está trabalhando, ele vai comprar uma motocicleta, daqui a pouco tem a possibilidade de comprar um carrinho usado, e ele que precisa da carteira de motorista. Então, senhor Benedito, e a resposta que eu recebi, senhor Benedito, do governo do Estado, ela veio, senhor, no meu entender, ela veio equivocada. Porque ele diz aqui no despacho, na resposta, que nesse sentido, a temática educação para o trânsito já vem sendo trabalhada em vários temas e subtemas, sendo, portanto, contemplada a solicitação da referida indicação. Não está contemplada, senhor presidente. A questão da educação para o trânsito é uma coisa, e a disciplina de formação teórica e técnica do processo de habilitação é outra completamente diferente. Eu vou refazer esse requerimento, senhor presidente, encaminhar novamente ao governo do Estado, à Secretaria de Estado da Educação, para ver se nós conseguimos contemplar, não mais no ano de 2010, mas quem sabe com o novo governo, com o nosso governo em 2011. Muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 9 de 3 de 2010. Requerimento 027 de 2010. Autoria vereador Ivan Roberto Westphal. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do montante gasto com propaganda e publicidade no ano de 2009 em todas as mídias, com o valor pago a cada veículo discriminadamente, bem como os valores gastos neste ano de 2010. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem da vereadora Romana Remor. Presidente, só para não esquecer, amanhã nós temos reunião às 5 horas da Comissão dos Leitos Hospitalares com os secretários municipais de saúde aqui da região. Muito importante, então, a presença dos vereadores que participam da comissão. A gente está no fim já dos trabalhos, encaminhando já o relatório. Tem questões importantes a serem tratadas. O presidente da comissão está adoentado, não vai poder estar. Então, eu queria convocar os vereadores e já convocar para terça-feira que vem, 6 horas, então 1 hora antes da nossa sessão, para a reunião também da comissão do parlamento. Também terminamos as visitas aos municípios, às câmaras aqui da ANREC. Estamos nos encaminhando para um fechamento. Vamos ter reunião com o NESC
Então, seria muito importante também a presença dos vereadores que compõem a comissão para que a gente possa dar o melhor encaminhamento. Obrigada, presidente. Será atendido em plano, vereadora. Indicação 061 de 2010. Autoria, vereador Jeves Manuel. Assunto, patrulhamento e posterior pavimentação da rua Ludovico Mário Mangili, bairro São Luís. Indicação 062 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto, patrulhamento e revestimento com material consistente da rua Silvestre Serafim, bairro Lote 6, após a Avenida Presidente Juscelino. Indicação 063 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto, patrulhamento e revestimento com material consistente da rua Noel Rosa, bairro Lote 6. Indicação 064 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto, patrulhamento e revestimento com material consistente da rua Engenheiro Fiuza da Rocha, bairro Lote 6, após a Avenida Presidente Juscelino. Indicação 065 de 2010, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto, recuperação do abrigo de passageiros da Avenida dos Italianos, bairro São Francisco, que foi destruída pelo vendaval. Indicação 066 de 2010, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto, limpeza da Boca de Lobo, na rua 89, de frente à casa número 91, Vila Canório, bairro Santa Luzia. Indicação 067 de 2010, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto, implantação de lombada eletrônica na rua Anchieta, bairro Boa Vista. Essas indicações serão encaminhadas ao órgão competente do município. Requerimento 028 de 2010, autoria vereadora Romana Remor. Assunto, pedido de informações ao senhor prefeito municipal em complemento ao requerimento número 009 de 2010, acerca das prestações de contas parciais ou final relativos ao convênio celebrado entre o município e a FASC, registrado sob o número 1047 em 19 de fevereiro de 2009 e homologado pelo decreto legislativo número 030 de 2009, de 15 de maio de 2009. Questão de ordem do vereador Huck. Senhor presidente, gostaria que esse requerimento fosse encaminhado ao requerimento 028 de 2010 à Comissão de Serviços Públicos. Em votação. Atendido de plano, vereador. Requerimento 029 de 2010, de autoria da vereadora Romana Rebor. Assunto, um envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar solicitando informações acerca das estratégias de policiamento adotados atualmente na região da Grande Santa Luzia, bem como estudos sobre a hipótese de instalação de um posto policial naquela localidade. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 068 de 2010, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Assunto, realização de diversos serviços no bairro Tereza Cristina, tais como patrulhamento, reforma da ponte, notificação para limpeza dos terrenos baldios, construção de Boca de Lobo, limpeza e restauração da iluminação da Praça Saúl Cardoso, pois tem especial interesse, haja visto a comemoração de aniversário daquela comunidade, que ocorrerá no próximo dia 18 de março. As indicações serão encaminhadas ao órgão competente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Moção 002. Moção número 002 de 2010. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Requer a mesa ouvido plenária na forma regimental o seguinte: que seja enviado a seguinte moção ao senhor Ovacir Bez Fontana, aplaudindo sua posse como presidente da SIC, Associação Empresarial de Criciúma, que completa em 2010 66 anos de existência.
O Vacir José Bez Fontana será o 15º empresário a comandar a SIC, que assume após 2 anos como vice-presidente na gestão do empresário Santos Longaretti, que presidiu entidades nos anos de 2008 e 2009. Sua atuação na SIC já vem há mais de 15 anos, tendo também sido vice-presidente da gestão Álvaro de Freitas Arnes. Natural de Uruçanga, o empresário Vacir Fontana foi presidente do Siduscom por 2 gestões, secretário estadual de planejamento. O Vacir Bez Fontana é presidente da construtora Fontana, com atuação em Criciúma, Içara, Laguna e Florianópolis, que possui atualmente cerca de 1.000 colaboradores. Já projetando os próximos passos da entidade, Fontana considera que é importante fazer a ampliação da união regional iniciada na gestão anterior. Fontana terá como bandeiras à frente da SIC derrubar paradigmas e transpor barreiras a fim de melhorar a imagem da cidade, incrementar o desenvolvimento econômico e propagar o nome de Criciúma para o Brasil e para o mundo. O Vacir José Bez Fontana é casado, tem 52 anos e é pai de 3 filhos, natural de Uruçanga, filho de Galdino Bez Fontana e Olga Gastaldon Fontana. Começou sua vida profissional em uma mercearia. Sua formação acadêmica é nível superior incompleto em engenharia de agrimensura. Iniciou sua trajetória no ramo de construção civil em 1985, administrando condomínios fechados e fundando a construtora Fontana em 25 de setembro de 1986. O Vacir também é sócio da empresa jornalística A Tribuna de Criciúma. Ele é cidadão honorário de Criciúma. O Vacir também atua na manutenção de ações sociais. Em Uruçanga, presidiu por 3 vezes a Comissão Central Organizadora da Festa do Vinho. Ele esteve no comando da pasta da Secretaria de Planejamento Econômico do Estado de Santa Catarina de abril de 2006 a janeiro de 2007, durante as gestões de Eduardo Pinho Moreira e Luiz Henrique da Silveira. Nada mais justa esta moção de aplauso. Sala das Sessões, 8 de março de 2010, vereador do PMDB, Vanderlei Zilli. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 15 do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos e a todas. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumar.